Mecânica quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Episódio de hoje. E aí, pessoal, bora para nossa terceira e última aula, o videozinho, né, da semana 10. Tá acabando. E aqui a gente vai falar de um efeito bem específico. Esse vídeo espero que fique curto, né, que é o efeito Ramsauer-Townsend. Sabe mais pronunciation. Então, basicamente aqui é uma videoaula do MIT, né, lá daquela lista deles, lá do primeiro curso de mecânica quântica lá. Vamos discutir que efeito é esse. Então esse efeito vai sair da ideia. Então a ideia, vamos ver ele dentro de um modelinho, digamos, de gás nobre. Já é um problema muito simples, é um poço finito, radial. É isso. Na verdade é isso que a gente vai fazer. Vamos associar isso com gás nobre, comento um pouquinho o motivo. E vamos ver o que acontece lá. Dependendo dos parâmetros, né, que caracterizam, digamos, esse seu átomo, esse modelo, nesse gás nobre, pode acontecer se o elétron, provavelmente com pouca energia, né, você jogar ele nesse argônio, por exemplo, e ele simplesmente passar direto, né, ele sair do outro lado e não sofrer espalhamento. Né. Esse aqui é o efeito. Então, esse aqui tem um efeito, esse resultado experimental, né, tem uma importância histórica, porque esse daqui ainda é daqueles problemas que se conheciam antes de ter mecânica quântica. Né? Então é um problema experimental conhecido que não tinha explicação. Né? Então a mecânica quântica resolveu esse espalhamento, que é onde o cara não é espalhado, né? Ele passa direto pelo alvo. Esse é o efeito. Então vamos ver aqui nesse modelinho. Né? Seria um protótipo de gás nobre. No final, um poço esférico. Né? Esse é simplesmente que a gente vai tratar nesse vídeo. Né? Então seria um possui um potencial aqui é menos V0, tem um raio A, então seria um átomo de raio A, né? Então aqui não tem nada, e aqui, apesar de se a energia for negativa, ele pode agarrar, né? Então, você pode criar um poço, então, pode ter, digamos, estados ligados, né? Elétrons empilhados aqui, né? A gente quer saber de jogar um elétron, né? Então o elétron vem, interage, aqui obviamente como é radial, né? Ele interage de volta, né? Mas em 3 dimensões, ele chega no raio mínimo e espalha, né? Então, por que esse aqui seria um bom modelo para um elétron lento, né? Principalmente para um elétron lento? Porque, digamos, esse aqui seria o nosso gás nobre. Então, o núcleo aqui eu botei de grandão, mas é como se fosse um ponto aqui, a gente despreza. Esse elétron que você jogou, ele vai interagir com uma nuvem eletrônica aqui do seu átomo, como um todo. Então, a questão é, por que eu estou dizendo que esse cara é como se fosse um pocinho? É porque o gás nobre em si, ele é todo blindado, né? Então as camadas são todas cheinhas, ele não meio que interage com nada fora. Então o elétron fora dele, o elétron que você está jogando fora do átomo, ele é bem livre. Né? Esse cara só vai interagir mesmo se ele se enfiar dentro dessa nuvem eletrônica. Né? Então se ele se enfia dentro da nuvem eletrônica, né? Então você vai ter a parte dos elétrons que está fora dele, parte dentro. Então agora aqui dentro, né, tipo a lei das cascas, né? A carga efetiva aqui dentro é positiva, né? Porque aqui tem Z
tudo aqui tem Z elétrons e aqui Z prótons, só que aqui tem Z prótons e aqui tem Z elétrons menos alguma coisa. Então aqui tem mais alguma coisa de carga positiva. Então esse cara vai sofrer a priori uma deflexão. Então seria, quanto mais próximo ele chega, né, maior aqui seria a velocidade dele, né, essa seta aqui é a força, né, a velocidade, sei lá, está para cá, ele está sofrendo uma deflexão. Então a ideia aqui é, digamos, quando ele chega dentro do átomo, quanto mais próximo ele se aproxima do núcleo, né, essa força tende a ficar acima. Então ele tende a sofrer uma força atrativa, então é por isso que ele tem esse declive. Né. Claro que óbvio, a gente está fazendo de jeito muito tosco, né, a gente está fazendo troço quadrado, então esse declive é isso. Né. Seria essa força que ele sente atrativa. Então ele ganha essa energia cinética. A priori ele vai chegar até um raio mínimo, então aquela altura aqui eu boto em zero, né, mas não é digamos, zero, seria, digamos, perto do núcleo a priori. Né. Então que ele chega no raio mínimo e volta. Né. Só que eu estou pegando um núcleo muito pequenininho. É só um modelo, é só para a gente ter uma ideia, mas descreve qualitativamente bem, mas esse efeito. Então a gente vai considerar a partícula lenta. Faltou comentar porque esse modelo de caixinha aqui é bom no caso lento, né? Porque se o elétron for rápido, aquela situação muda. Se o elétron for rápido, a energia dele pode começar a ficar comparável com a energia de ionização. Então ele pode casquetar aquele átomo e arrancar um elétron dele. A situação mudou, não tem nada a ver com o que a gente está discutindo aqui. Então a ideia é que a energia dele é bem menor que a energia de ionização. Na verdade ele não vai mexer muito, ele não vai mexer na estrutura eletrônica, né? Ele só vai passar ali e vai embora. Então a gente está assumindo isso e vamos ao resultado do outro vídeo. Né? Então se a partícula é lenta, a gente já sabe que a fase de deslocamento ela é da ordem de K elevado aqui está errado, né? É 2L mais 1, aqui é 2L. Aqui está errado. Mas, então aqui ficou o real é pior ainda, né? Pior no sentido de menor. Então, na verdade, o único cara que importa é a onda S, né? É o cara mais relevante. Então, na onda S, o L é zero, né? Então, o seu potencial efetivo simplesmente é aquele potencial daquela caixa. Não precisa desse termo de 1 sobre R ao quadrado. Então, o problema é fácil de resolver. Então, a gente nem vai fazer aquela construção geral, né? Porque é tão fácil que é melhor resolver aqui, usar aquela construção geral que a gente vê de 3 regiões, porque aqui nem tem 3 regiões, né? Só tem 2, né? Potencial e sem potencial. Mas a ideia é basicamente a mesma. Aqui não precisa nem fazer aproximação nenhuma, né? É só resolver o problema e depois fazer K pequeno. Então isso aqui só para L igual a zero, porque a gente já sabe que a gente vai tomar K pequeno. Então pegou L igual a zero, a equação é essa, né? Aqui em zero tem que ser isso. E lá para R grande tem que ser a condição de cordão de espalhamento. Então a solução é trivial, né? Se o L é simples, se o L é zero, né? Dentro, o cara tem que ser, a solução tem que ser um seno, lembra que dentro, aqui é V0, ou menos V0, então se joga para cá, né? Ficou E mais V0. Então vai ficar como se fosse uma partícula livre, né? Com energia E mais V0. Só que você precisa, então, ter exponencial de IK e esse K efetivo, né, R, e exponencial de menos IK esse efetivo R. Esse K efetivo que eu estou chamando é o 2μh cortado quadrado, raiz 2μh cortado quadrado, E mais V0. Então esse 2m, aqui eu chamei de M. Né? Como é que você... o M é a massa do elétron, certo? Porque a massa efetiva aqui, a massa reduzida é a própria massa do elétron, porque o outro a gente está falando de um átomo. Né? Então aqui é a massa do... 2m, parte da energia 2mh quadrado, eu meti aqui um A quadrado, isso aqui ser o K vezes A, né? Eu chamo esse cara de K porque aqui é número. E seria equivalente aqui para o V0, eu vou chamar de Z0 porque esse cara é número também. Na verdade, esse cara aqui ficou o E0 mais V0, ou o E mais V0, aqui na raiz, tal. Aqui eu só multipliquei, dividi por A, para meter esse A aqui dentro. Aqui. Esse A aqui dentro foi o Z0 quadrado e o K quadrado. Porque a combinação de seno, né, esse aqui exponencial com mais I mais isso, exponencial com menos I, isso. Né. A combinação tem que ser o seno porque em R igual a zero tem que dar zero. Né. Essa é a condição para essa onda dessa parte. Lembra que é a parte efetiva em uma dimensão, né, na meia reta. E para R maior que A, é o nosso assintótico usual, né, de espalhamento para o ΔL, para o L0.
Aqui é delta zero, delta zero. Aqui não divide por KR porque esse cara é o Ki, não é o Rzão. O Rzão é isso aqui dividido por KR. Então agora você tem que colar. Porque a gente cola aqui porque aqui seria um problema em uma dimensão mesmo. Né? Em uma dimensão você sabe porque tem que colar. Função de ordem contínua e a primeira derivada é contínua se o potencial não explode. Né? Essa é a propriedade. Então essa colagem, ok. Então você tem que colar os caras no ponto e a primeira derivada no ponto. Aí eu peguei a razão aqui. Né? Então a parte solução dentro, solução fora. Entendeu essa notação? Né? Que menor, maior. Né? Então menor que A, maior que A. Então menor essa aqui, maior essa daqui. Então aqui é simples. Né? Derivou, aqui sai essa raiz toda aqui, vai ficar cosseno. Divide por esse em R igual a A, né? Então vai cortar, vai ficar cosseno dessa raiz. Embaixo vai ficar seno dessa raiz. Né? E vai sair essa raiz aqui fora. Então vai ficar cotangente dessa raiz vezes essa raiz. Mesma coisa do outro lado, só que do outro lado vai ser o kappa. Então vai ficar cotangente de kappa mais delta, né? Vezes kappa. Então, o cotangente escrevi como sobre tangente, okay, né? Então kappa, aqui tangente de kappa mais delta, e aqui a raiz, e aqui a tangente dessa raiz. Então essa equação determina delta zero. Então para acertar o delta zero, aqui só um truquezinho de extrair aqui um cara que só tem a delta zero. Né? Então tangente é seno cosseno, aqui é seno A cosseno B, mais cosseno A seno B, cosseno de A mais B, cosseno cosseno, menos seno seno. Agora aqui eu tirei esse cara daqui em esse cosseno em evidência. Então tirou o cosseno aqui, cortou o cosseno, aqui vai ficar tangente, tangente. E tirei esse cara aqui em evidência também. Então tirou aqui vai ficar dividindo o cosseno, vai ficar tangente. Então tangente, tangente. Aqui tirou, ela tirou esse cara aqui em evidência. Né? Então aqui significa esse cosseno de delta e cosseno de kappa, e aqui esse cosseno aqui. E aí vai ficar dividindo seno, vai ficar dividindo aqui cosseno, vai ficar tangente, tangente. Então você tem tangente delta zero e tangente delta zero. Só porque aqui está tangente delta zero separado. Né? Então você volta aqui, nesse truque, aí joga para o lado, joga para o outro, simplifica para ter a tangente de delta zero em termos do resto. Né? E que só para simplificar, esse termo que se agrupa aqui, essa tangente dessa raiz dividida por essa raiz, chame de Xi. Então o resultado ficou isso aqui. Então isso aqui é uma função de K. Né? Isso aqui é a função de K, que é Ka, né? Kappa, né? Que é o número, é melhor trabalhar com kappa. Então isso aqui é a função de kappa, né? Aqui tem um kappa, aqui tem tangente kappa, 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 e esse Xi é a função de kappa. Z0 é o parâmetro, né? Porque ele tem um V0, a profundidade, e o A, que é o raio. Então Z0, o único lugar que aparece, ele só aparece, para que o átomo mesmo só aparece nessa combinação de Z0. Então ele pode ser muito fundo e estreito, ou largo e raso. Né? Se o mesmo Z0 é fisicamente equivalente, porque a única coisa que aparece no resultado físico é o Z0. Então, beleza. Aqui, como é a tangente, eu só dei uma simplificada. Com a tangente você escreve seno. Fora um sinal, não importa aqui, né? Então, o seno é escrito assim em termos de tangente. Então, só substituir aqui e fiz a conta. Aqui já está tudo certinho, com o sinal tudo ajeitadinho. Só substituir aquela tangente lá e simplificar. Agora o que é interessante aqui, porque eu estou escrevendo em termos de seno? Óbvio que eu vou pegar o K para o K pequeno, o seno é basicamente a tangente. Né? Então eu posso, digamos, jogar fora esse cara. Mas eu achei melhor escrever o seno explícito, né? Porque é o cara que aparece na seção de choque lá mesmo, né? Na amplitude de espalhamento. Então você pega esse cara pequeno, olha, esse cara, kappa pequeno, né? Que é o K, aqui vira 1, aqui vira kappa. Então você bota esse kappa em evidência. Aqui eu posso desprezar. Aí ficou Xi menos 1. Só que o Xi, ele também é função de kappa. Então se kappa é pequeno, você joga isso fora, vira tangente disso sobre tangente de Z0 sobre Z0. Então ficou tangente de Z0 sobre Z0 menos 1. Mais ordens maiores, esse é o primeiro. Então dá certinho. Então o número, uma constante, kappa A, que é a ideia que a gente fez na construção do vídeo passado. Então eu divido esse cara por K, corta aqui, né? Eleva ao quadrado, e isso é a associação de choque para energia bem pequena. Aqui, o que eu chamo de sigma zero seria a associação de choque só pegando o delta zero. Aqui eu fiz até um gráfico um pouco mais, que vai um pouco além, né?
Aqui, eu simplesmente peguei esse seno aqui exato mesmo, né, com esse cara aqui, elevei o quadrado e plotei. Então a curva, a priori para um Z0 típico, ou qualquer aqui, para um Z0 arbitrário, a curva dá uma coisa assim. É claro que se eu pego a capa muito grande, falar que sensação de choque é meio... não faz muito sentido, porque a priori você tem que pegar os outros termos, né? O L igual a 1, o L igual a 2, por aí vai, os outros termos talvez fiquem, os outros termos vão começar a contribuir. Mas só para a gente ter uma ideia que a priori, aumentando a energia, esse cara tem uma ideia, o comportamento não é tão errado, que a sensação de choque vai morrer, porque se a energia for grande, com relação à profundidade do poço, então ele na verdade nem sente aquele poço, né? Ele simplesmente passa direto, porque aquela energia cinética dele praticamente não muda, se a energia dele já é grandona para aquele poço, então a energia dele praticamente não muda, ele só bate na parede de volta, seria não ter interação nenhuma. Então a sensação de choque morre. Mas a parte interessante, que é o que a gente está discutindo aqui, se energia é pequena, quando você joga energia para zero, que é o que a gente fez aqui, né? A gente divide isso aqui por K, joga K a zero, joga todo mundo fora. Né? É que esse cara vai para um número, né? O número é isso aqui ao quadrado. Esse número daqui ao quadrado vezes A quadrado é a perna do espalhamento, né? Que a gente estava discutindo. Né? Então esse cara é a perna do espalhamento, isso não depende da energia, né? E tem um certo valor aqui finito. Beleza, então aqui a seção de choque é... Aqui toda ela é, que só o primeiro, o L igual a zero, ela é isotrópica, né? Mas aqui, para energia pequena, é independente da energia, é um número. Só que o que se chama de efeito Ramsauer-Townsend? É que olha que o que aparece na frente, aqui na perna do espalhamento, junto com A, o A tem que vir porque é escala natural. Né? Mas vem um fator numérico. É que dependendo do Z0, pode acontecer desse fator numérico. Se esse aqui é 1, seriam esses números aqui, né? Z0. Então, lembra que o Z0 é o seu modelo. Então, se o V0 for de um jeito, um A for de um jeito, que quando você faz essa conta, dá, digamos, um número perto disso daqui, 4,5, 7,7, sei lá o que, esse cara dá perto de 1. Né? Então, acontece que a seção de choque para energia pequena não vai para um número aqui, ela vai para 0. Esse cara é 0. Esse aqui é o efeito. Isso mais ou menos acontece para gás nobre. Né? Então, se a energia fica pequenininha, geralmente se a energia é da ordem de 0,1 elétron-volt, você joga, esse efeito já começa a aparecer. Então, o elétron simplesmente passou direto pelo alvo. Não tem seção de choque, não tem espalhamento. Então, seria isso daqui. Esse aqui é o efeito Ramsauer-Townsend. Você jogou o cara lento, ele passou. O equivalente em uma dimensão seria um problema para você ter tipo um degrau, uma coisa, você joga um cara, ou melhor, um poço. Poço vai acontecer isso. Você tem um poço, você joga uma partícula, a priori, classicamente deveria passar. Mas quanticamente esse cara pode ter uma reflexão. Mas dependendo da forma do poço, os parâmetros, a reflexão dá zero. Então todo mundo passa. 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado tem essa propriedade. Seria o equivalente. E o poço, acho que o poço finito também tem. Seria o equivalente unidimensional desse efeito. Aqui só um comentáriozinho, então a seção de choque seria assim, né, para esse cara. Então, ao invés de ela vir aqui de um número e cair, ela chega aqui e cai aqui a 0. Né? Então esse aqui seria o efeito. Só que eu peguei um outro caso, só para ilustrar. Aqui é aquele nosso exemplo exato, esse cara é exato. Vamos de novo fingir que esse aqui era ao quadrado funciona para a capa grande, né? Para não funciona. Mas pode acontecer, aqui o resultado se você pega a capa pequena, esse aqui vira tangente de Z0 sobre Z0. E aqui vira 1, né? Que é o resultado que a gente discutiu. Mas às vezes pode acontecer, se a energia aqui não é muito pequena, porque aqui é 2, né? Aí, dependendo se for um caso melhor, pode acontecer desse cara, às vezes ele nem é 0 aqui, acontece o problema usual, né? Mas se aumenta um pouquinho a energia, ele zera. Seria o equivalente aqui, porque esse fator aqui zerou. Né? Vamos supor, esse cara pode zerar por uma certa energia. Então, isso também geralmente chama de efeito Ramsauer-Townsend. Né? Então, com uma certa energia específica, geralmente ela é pequena, né? Mas a ideia se for pequenininho, você pode considerar como se fosse perto do zero. Às vezes, digamos, ela não é tão pequena assim, mas por alguma faixa de energia aconteceu alguma coisa, de repente a seção de choque caiu a 0. Então, porque aqui só para ilustrar. Dá para fazer, nesse nosso problema, dá para montar uma situação assim. Ok? A ideia, se for claro, a mágica. Isso é
é um caso, já acabou o vídeo, deixa eu ver, já acabou, mas tem quase 20 minutos. Então esse daqui é um caso de um efeito que não tem análogo clássico, né? Que foi importante na história da mecânica quântica. Como é que você joga um cara que seria a construçãozinha, né? Aquele elétron vai passar perto do átomo, ele vai entrar ali naquele átomo, a priori tem que sentir alguma coisa e sair, pelo menos mexer um pouco, né? Mas aqui acontece de um jeito muito específico, fosse uma compensação, né? Do jeito que o átomo interfere com ele, mas dá digamos, uma interferência destrutiva, né? Então ele, no final dos contos, tudo se cancela e o elétron simplesmente sai do outro lado. Essa é a lógica do efeito, né? É um efeitozinho legal, só para ficar marcado, né? E acabou a nossa semana. Na próxima semana, toda essa construção for difícil, né? Usando o ΔL, ver como é que é. Mas é legal para ver esse tipo de efeito. Na verdade, é interessante quando o espalhamento é lento, né? Então aqui dá para tirar informação. Então o caso geral é difícil, né? Porque tem que calcular aquele ΔL para qualquer L, depois fazer aquela soma. É difícil implementar isso, né? Então a gente vai abandonar, de certa forma vai abandonar essa abordagem na nossa última semana. Vamos fazer uma abordagem diferente, é uma abordagem perturbativa. Então a gente abre mão de ter resultado exato, a gente vai ter um resultado limitado, né? A gente vai discutir quando isso vale ou não vale, mas vai ser um resultado muito concreto, uma formuleta que você resolve uma integral, né? E te dá uma seção de choque direto. Então na verdade essa integral é a transformada de Fourier do potencial. Se você sabe calcular, se dá um potencial, calcula a transformada de Fourier dele, você resolveu o problema do espalhamento. Então o problema vai ficar bem mais simples, né? E já pulamos de casa também, ó. Então semana que vem vai até cortar todas as dificuldades. Vê se você pegou a referência aí. Falou, pessoal, abração e até a aula síncrona. Falou e fui. Lista. Um dia eu escrevi, chegar em suas mãos, não abra e guarde essa ilusão junto ao coração. Os dias vão passando devagar e as coisas encontrando seu lugar e tudo muda, menos o que eu sinto por você.